Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos iniciando aqui mais uma série de estudo, terceiro trimestre desse ano 2018. Está conosco aqui de volta... Voltei. A terceira pessoa aqui, não da Trindade, mas a terceira pessoa... Do trio aqui da... A terceira besta. A terceira besta, O né? terceiro besta. Chegou aqui. Pessoal, seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Pessoal, criou hashtags, vai estar conosco aqui. Talvez ele precise se ausentar algumas lições, mas a maioria... Acho que é bom uma justificativa pro pessoal, né? vontade. Eu já justifiquei sexta passada. Já justificou? Mas, se você Então, quiser, fica à vamos vontade. explicar, pessoal. Eu estava tô numa rotina de trabalho muito grande, eu dou aulas manhã e tarde, comecei a faculdade de psicologia à noite, então a situação estava difícil, pesada de atropelo, assim, de precisar colocar trabalho em dia. Então o que a gente combinou enquanto grupo é que eu participarei algumas gravações, umas duas, depois vem outro convidado, eu participo outras duas ou três, vem outro convidado, que assim tem tempo de colocar o trabalho em dia. Vocês não fazem ideia do quanto esses dois guerreiros aqui, eles trabalham e eles se esforçam para manter o canal, porque eles têm rotinas muito desgastantes e às vezes a gente se pega conversando na igreja e falando assim, nossa, eu tô cansado, eu tô precisando descansar. Então, graças a Deus eu tive um tempinho aí de descanso, eu agradeço o pessoal que esteve visitando, organizando, participando dos vídeos. Agora eu voltei e vamos tentar manter uma certa frequência com alternância de descanso, né? Legal. Nós vamos tentar aqui dar um novo formato aqui para o Entre Linhas, né? Até para reduzir um pouco o trabalho aqui, mas esperamos ficar com a mesma riqueza de conteúdo. Então nós vamos trazer aqui algumas entrelinhas por dia, né? Geralmente o Ricardo então vai apresentar um dia, o Alexandre vai apresentar outro dia, ok? Para a gente ter aí, na medida possível, também pode estabelecer aqui um discurso. Sexto dos dois, né? É o sexto, os dois fecham, ok, pessoal? E gostaríamos de agradecer o grupo lá no WhatsApp, tem uma descrição aí, pessoal, se você quiser fazer parte, apesar que nós temos 20 vagas só nesse grupo agora, né? Cara. Tem 20 vagas só, mas alguns saem, alguns entram, então nós temos aqui um link para o grupo do WhatsApp. Isso aqui 250 fecha o grupo, né? Aí o grupo fecha, o WhatsApp não suporta mais 250 participantes, ok, pessoal? E nesse grupo, então, nós passamos alguns slides aqui, nós não teremos slides todos os dias, beleza? Alguns dias da semana teremos slides, outros não. Geralmente os dias que o Ricardo passa. Então, assim, se você quiser participar do grupo, fique à vontade, clique lá no link, se tiver vaga, com certeza, né, o WhatsApp vai deixar você Tem entrar. algumas regrinhas? Tem a regra do grupo, pessoal, é o grupo do canal Entre Linhas. Então, a ideia é que você absorva os materiais que nós postamos lá do Entre Linhas, se tiver alguma coisa sobre a lição e o Entre Linhas, beleza. Os bom dia, boa tarde, boa noite, Pastor Saraiva e tudo mais, nós temos acesso através de outros grupos, porque senão o pessoal não consegue... Fica poluído, ninguém se localiza. Exatamente. Maneirar em arquivo, né? A ideia também nesse grupo é, quando nós atingimos 250 inscritos, iniciar uma série de estudos sobre a língua hebraica, né? Então vai ter lá algumas direções nesse sentido. Mas o cara que mandou os livros lá, os e-books, Eu já falei. muito obrigado, eu baixei e gostei bastante. Pois é. O Ricardo já agradeceu, mas eu quero agradecer de volta porque eu gosto de livros e e-books. Legal, pessoal. Bom, nós vamos então estudar nessa semana, né, a primeira lição aqui da nova série, o livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, nós vamos mais uma vez pegar um livro da Bíblia e explorar todos os aspectos possíveis em cada capítulo, em cada versículo, assim como a gente fez em Gálatas e fez em Romanos. Então vai ser mais um trimestre bastante edificador para você aprender mais sobre a palavra de Deus. No sábado, então, a entrelinha que nós trouxemos aqui, sereis minhas testemunhas, que é o tema dessa semana. Nós vamos apresentar um pouco sobre o autor dessa lição. Você já percebeu quem que é o autor dessa lição? Né? É o nosso amigo brasileiro, inclusive, né? É o Paroski, Wilson Paroski. Ele tem, inclusive, canal no YouTube, ele também fala sobre a lição, e ele é autor, então, desse livrinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Para quem ainda não tem, quem não é adventista, nós temos então um livrinho que nos guia aqui nos estudos diários. E nós vamos então apresentar um pouco mais sobre o autor e, claro, né, aproveitando a presença aqui do nosso historiador, do Alexandre, o contexto histórico do livro de Atos, beleza? Então vamos já começar, né, Alexandre? Fala um pouco mais do Paroski, quem é esse Wilson Paroski? Então, eu sou suspeito para falar porque não li tudo aquilo que o Paroski escreveu, li pouca coisa, mas quando eu vi que o Paroski queria produzir essa lição, admito que a minha primeira posição foi de ficar animado. Eu estou animado, tenho uma boa expectativa sobre o Paroski, porque é um cara muito inteligente, é um cara
que estuda muito o Novo Testamento, que tem uma discussão muito boa e muito bonita sobre soteriologia, a ideia do processo de salvação, como que funciona isso. É um cara com quem eu particularmente me afino muito em muitas coisas do que ele diz. Então, estou animado. Quando a expectativa é alta, ou a gente fica muito bem suprido, ou a decepção é muito grande. Eu acredito que ficaremos muito bem supridos com a lição desse trimestre. Separei uma biografia do Paroski rapidinho aqui. Então, o Paroski, ele foi professor do NASP por muitos anos. Quem quiser ter com mais detalhes é só ir lá na introdução da lição, né? Diz lá. Ele foi professor do NASP muitos anos, agora ele está nos Estados Unidos, dando aula lá em Collegedale. Ele fez um mestrado no ano de 1992 no SALT, né? E o título dessa dissertação de mestrado dele é a Introdução à Crítica Textual do Novo Testamento. Então ele é especialista em Novo Testamento. Quando ele está escrevendo sobre Atos, está no chão dele. E o doutorado dele ele defendeu em 2003, né? A tese de doutoramento dele em inglês, né, só que traduzida é Encarnação e Aliança no Prólogo do Quarto Evangelho. Ele está se dedicando na tese de doutorado dele a analisar o livro de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Uma passagem muito conhecida, muito bonita, eu particularmente gosto muito. Estou meio fã do Paroski, né? Perigoso. Paroski Minion. O PhD dele ele defendeu em 2011, daí ele fez esse PhD na Alemanha, em Heidelberg. É difícil de pronunciar isso aqui. Basicamente do Paroski é isso, é uma figura conhecida. Quem quiser, vá no YouTube e veja os comentários dele sobre a Carta aos Romanos, sobre o Evangelho em Gálatas, e é coisa muito bonita, tem um material muito bom. E sobre o livro de Atos? Qual que é o Agora, sobre o livro de Atos, vamos... Só dizer, você fala, também tem um material no site do NASP, onde ele fez a lição de Romanos. Dos vídeos que ele gravou? Isso. Sim. Aquela lição que teve essa retrasada no Romanos, são comentários dele. E são comentários que ajudam a gente, de certa forma, a entender Atos também. Por quê? Atos não foi escrito por Paulo, mas Atos foi escrito sob uma forte influência paulina. Por quê? Foi escrito por Lucas, que era uma figura que acompanhou Paulo em muitas de suas pregações, né? Então, a carta de Atos ele teria sido escrita por volta de 62 depois de Cristo. Em que contexto? Paulo estava prisioneiro em Roma, ele tinha sido preso em Roma, depois ele foi liberto, ele ficou um tempo liberto. A gente viu quando estudou Gálatas que Paulo tinha planos de ir evangelizar a região da Espanha. Alguns dizem que ele foi, outros dizem que ele não foi. Não sabemos porque não tem relato disso. Mas nós sabemos que Paulo foi preso novamente, posteriormente e executado. Então, como o livro de Atos não faz menção à soltura e à nova prisão de Paulo, subentende-se que Atos tenha sido escrito por volta de 62 depois de Cristo, estando Paulo preso em Roma. Quem escreve é Lucas, conhecido como um médico e um não-judeu, então alguém de origem gentílica. Ele está escrevendo para outros gentios. Então olha que interessante, é um gentil, seguidor de Paulo, que era o pregador para os gentios, que está escrevendo o livro para um outro gentil, que é chamado Teófilo. E quem é esse Teófilo? Teófilo vem de duas palavras, né? O filo, que seria o amigo, e Teo, que é Deus. Teófilo seria o amigo de Deus. Existem diversas interpretações sobre Teófilo. Algumas interpretações dizem que Teófilo não existe, não é uma pessoa. Teófilo seria todos aqueles que se propõem amigos de Deus. Existe outra interpretação, essa eu particularmente concordo mais, que diz que Teófilo seria um dignatário gentílico, seria alguém importante dentro de Roma, ou um grego importante, que tinha condições financeiras de apoiar o ministério de Paulo e o ministério de Lucas, e que contratou Lucas para escrever o livro de Atos, patrocinando depois a cópia desse livro e a distribuição desse livro. Então, seria uma encomenda direcionada para quem? Principalmente para a população gentílica. Era preciso contar para essas pessoas daquilo que tinham sido os primeiros anos de pregação do Evangelho. A figura do testemunho ela é muito presente em Atos, e é por isso aqueles que testemunharam estavam morrendo, aqueles que viram de primeira mão estavam morrendo, e era preciso preservar essa narrativa. Então Lucas vai figurar meio que como um historiador, né?
Então, outra interpretação seria de que esse Teófilo seria um juiz romano, e Lucas estaria testemunhando em favor de Paulo para esse juiz. Acho menos provável essa interpretação, já que no livro de Lucas fala que o Teófilo foi orientado já e instruído nessas verdades. Então, casa muito mais com a ideia de que ele seria um gentil convertido influente, né? O livro, então, foi escrito no contexto de prisão de Paulo e tem uma série de preocupações, né? Parte do livro, primeiro, é um relato de primeira mão, ou seja, é Lucas contando histórias que ele viveu enquanto acompanhava Paulo em seu ministério. E parte do relato é um relato em segunda mão, ou seja, é Lucas fazendo a continuidade do trabalho do Evangelho segundo Lucas, que é um trabalho de certa forma historiográfico, né, de preservação de memória. Então é Lucas recolhendo essa série de memórias, organizando elas numa narrativa. É a parte que vai falar do período anterior, então, ao encontro de Lucas com o Evangelho e com Paulo. Existem preocupações nesse livro. E a preocupação do testemunho ela é presente em todo o livro. Primeiro, é preciso testemunhar para os gentios. É preciso contar para os gentios daquilo que aconteceu. E segundo, é preciso preservar para o futuro. Essa memória não pode morrer com aqueles que vivenciaram essas experiências. É preciso preservar para a posteridade. O tempo da vinda do Messias, para eles, tardava, para muitos se delongava, e agora era preciso preservar essa memória, porque aqueles que viveram de primeira mão estavam morrendo. Então assim surge o livro de Lucas e o livro de Atos, que podem ser lidos de forma muito mais proveitosa se forem lidos lado a lado. A gente termina Lucas e começa Atos. Entender o final de Lucas é muito interessante para entender o começo de Atos. A gente vai perceber isso depois na minha intervenção na segunda-feira. Sem querer ser presunçoso, né? Mas por isso que eu falei no vídeo anterior que algumas discussões que ocorrem dentro do grupo lá do Entre Linhas, na verdade elas deveriam ocorrer nos comentários do YouTube, porque também as discussões que ocorrem dentro de um grupo fechado, poucas pessoas participam, né? 200. É preciso testemunhar. É preciso testemunhar e também muitas pessoas vão ter a mesma dúvida e o registro vai ficar lá, enquanto o YouTube existir, vai estar lá os comentários para outras pessoas lerem. Já do WhatsApp, né? Dá problema no celular. Apaga, fica só para essas 250 pessoas, ok, pessoal? Então fica um incentivo para você colocar seu comentário, sua discussão, não no grupo aqui do WhatsApp. O grupo aqui é para trocar materiais, ok? Coloque sua discussão nos comentários do vídeo, inclusive os canais do YouTube. Eu tenho que dar uma olhada como que anda isso, mas todo canal do YouTube tem uma seção de discussões, de troca de mensagem no canal. Então a gente poderia usar essa seção para realmente explorar e deixar isso de forma pública. Para poder atingir mais gente. Assim como era a preocupação aí dos cristãos de Lucas para mais pessoas conhecerem. Ok, pessoal? Novamente, né, o pessoal tem, olha, eu vou lembrar poucos nomes, né, Edilza Nascimento, Maria, o pessoal tem assumido assim a moderação do grupo. Tem ajudado muito. Tem ajudado muito, pessoal. É muito legal a gente ler. Organizando a distribuição dos slides. Eu tô lá no grupo, tá? Eu leio algumas mensagens, outras eu não tenho tempo de ler. Eu também leio, né? Eu falo muito pouco, mas nós estamos lá. Muito obrigado, viu, pessoal? Vocês, desculpem se eu não lembro o nome de todos que estão no grupo, que ajudam esse ministério. O pessoal também comenta lá no vídeo, né, lá fora. Pessoal, vamos dar joinha no vídeo, ajudem o canal. Então, pessoal, muito obrigado, porque realmente 3 andorinhas não fazem verão, né? 3.000, que são os 3.000 inscritos, aí a gente pode até fazer um verãozinho, talvez. Beleza, pessoal? Essas foram as entrelinhas, então, de sábado, né? Muito obrigado por ter assistido, mas fica aí conosco, nós ainda temos muitas entrelinhas aí nos demais dias dessa semana. Então, nos vemos nas entrelinhas de domingo. Ok, pessoal, então chegamos aqui nas entrelinhas da lição de domingo, dessa primeira lição desse terceiro trimestre de 2018, a restauração de Israel. Aqui no domingo, a linha da lição vem trazendo sobre as duas perspectivas que, né, as profecias trabalhavam, sobre um Cristo vencedor, imperador, que viria libertar o seu povo, mas ao mesmo tempo um Cristo sofredor, libertador do pecado.
E aí o povo de Israel acabou ficando somente em uma expectativa, esqueceu da outra expectativa. Então nós vamos trazer aqui, na verdade, né, o Ricardo aqui vai dirigir depois a fala aqui com os slides, sobre as diversas perspectivas que Cristo apresenta, né? Não somente essas duas, né, da linha da lição, mas ele tem várias outras perspectivas. E também levantar aqui uma discussão sobre o problema de você às vezes enxergar, né, somente uma perspectiva, né? Porque Cristo ele é completo, então basta você estudar e ver todas as perspectivas que ele envolve, ok? Então fiquemos aqui com os slides. Lição de domingo, restauração de Israel. Vamos lá. Bom, a gente costuma criticar, né, fariseus, essênios, saduceus, zelotes, pela visão deformada, vamos dizer assim, com relação ao Messias. Só que essa visão deformada que eles tinham, ela propriamente ela não é antibíblica. O que acontece é o seguinte, era uma interpretação seletiva. Eles selecionavam as passagens que eram mais interessantes para eles. A expectativa deles era satisfeita pela passagem X e pela passagem Y, então eles focavam mais naquelas passagens. A gente tem que fazer uma reflexão, até uma autocrítica, que a gente pode estar fazendo isso hoje, não com relação à volta do Messias, mas com relação à natureza do caráter de Cristo, à segunda vinda de Cristo, as revelações de Yoshua com relação ao Apocalipse, aquela coisa que a gente fala muito, de você querer ser aquela estrelinha, né, que tem aquela revelação que ninguém tem. Então, assim, a gente tem que colocar um pouco a mão na consciência de entender o que o texto diz, entender que o Messias é integral, que a palavra do Messias também é integral. Ele é o verbo, ele é a palavra, e assim como ele, ontologicamente, ele é integral, as suas peculiaridades também o são. Então, todas reveladas lá. Vamos analisar um pouquinho agora aqui. Primeiro, o Messias enquanto um servo sofredor. A gente vai lá em Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, e aqui a expressão hebraica Aved, e a quem sustém o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Está lá em Isaías. Bom, a palavra hebraica aqui, Eved, significa servo, escravo, empregado ou criado. A gente analisando a pictografia, né, como a língua começava, esse aqui é o Ai, simboliza um olho, um olhar, o Bet, uma casa, e esse aqui o Dalet, que seria uma porta. Sobre uma análise assim, mais corriqueira e não espiritual, o que a gente... É o olhar, né, do servo, obviamente. Ele é o olhar cuidador, porque ele quem cuida da casa e cuida da porta da tenda, ou a porta da casa. Agora, no sentido espiritual, a gente pode, isso se aplicando, obviamente, ao Eterno, ele é o cuidador do Bet, que seria a casa. E qual que seria a casa? Essa casa a qual o Eterno criou, que seria o mundo, seria o planeta Terra, seria o universo. E esse sentido de porta, que ele próprio diz que ele é o caminho, eis que estou à porta e bato. Então tem toda essa conotação com relação ao servo sofredor aqui, e a pictografia hebraica da palavra Eved. Ela tem, com as mesmas letras, você escreve Avod, que significa trabalhar, servir, adorar a Deus, render culto e servir a Deus. Então tem essa palavra aplicada ao Eterno, mas também tem essa palavra aplicada àqueles que exercem um sacerdócio. Ele é o Kohen Gadol. Só que além do Kohen Gadol, ou seja, o sumo sacerdote, existiam outros que serviam. E todas aquelas pessoas que têm emuná no Eterno são convidadas para exercer esse trabalho, para exercer essa adoração a Deus, para servir a Deus, levando essa mensagem. Vamos próximo. Agora, o Messias morto. A gente vai lá em Daniel 9:26, a gente vê que isso já estava profetizado. Vamos lá. E depois de 72 semanas, será tirado o Messias. Esse aqui é o prefixo, né? É o Karet. Aí o Mashiach. E não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Isso daqui está se referindo ao cerco de Jerusalém no ano 70. Essa inundação em profecia são povos, línguas e nações, as pessoas que cercaram a cidade. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Daniel 9:26. Aqui a expressão karat, cortar, partir, dividir ou o abater de uma árvore.
Note que essa expressão é uma expressão forte, que tem justamente, que pode perfeitamente trazer justamente essa conotação. Veja bem, abater de uma árvore. O Messias foi morto justamente do quê? Cruz. Feita de a questão do madeiro, né? Agora o Mashiach, que a gente traduz como Messias, né? Aí o Cristo seria uma palavra latina mais ligada ao Christus hebraico, mas a melhor tradução é ungido. Ele é o ungido de Deus. A gente, buscando a pictografia do Mashiach, a gente encontra o Men, a água, o símbolo de purificação e o símbolo de vida. Ele é o portador da vida, a vida só vem por meio dele. Agora veja bem aqui, o Shin, alimento. Mas para nós nos alimentarmos dele, ele precisa ser destruído. Por isso esse símbolo de fogo, o símbolo de destruição. Então, já no pictográfico já traz essa característica também. O Yud seria uma ação e aqui o Reit, que seria uma cerca protetora. Então, justamente, ele nos purifica. Nós precisamos, para nos purificar, nos alimentar dele. Ele age na nossa vida como uma cerca protetora. Vamos lá, o Messias guerreiro. Então, aqui os zelotes, propriamente, eles não tinham de todo errado. Vamos lá em Ezequiel 38, 18, nós vamos enxergar esse Messias guerreiro. Portanto, profetiza, aqui o Navi, né, o rei Navi. Profetiza ao filho do homem, e diz a Gog, assim diz o Senhor Jeová: não sabereis naquele dia que o meu povo Israel habitar com segurança? Aí no próximo versículo, eu dei um salto aqui para não colocar o versículo inteiro, fui para o versículo 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que Adonai, daí o tetragrama, né? Que a minha indignação subirá aos meus narizes. Que foi traduzido aos meus narizes, mas não é bem assim. Veja aqui o guerreiro, o Messias guerreiro. A indignação subirá aos narizes. Vamos trabalhar o hebraico para ficar um pouquinho mais claro aqui. Esse aqui eu tenho um elemento prefixal, e aqui está ale, né, por causa do sinal massureto, mas o verbo é o alá, que significa subir, elevar, acender, brotar, germinar, crescer. Tudo bem, então acendeu. Agora aqui o ramá significa cólera, ira. Então acendeu a cólera, a ira, o veneno ou algo tóxico. E aqui o api seria, tudo bem, seria nariz, por isso que é essa opção, mas também seria rosto, cólera, ira ou fúria. Então nós vemos aqui o Messias que também tem um papel de guerreiro, e ele também se indigna, mas num momento específico da história. Ele é o vindicador, né? É que essa indignação irá acontecer. Não é no momento que nós entendemos que seja o adequado. Esse é o grande problema dos zelotes. Eles achavam que era naquela época, e não é naquela época. Nós já estudamos no trimestre passado. Será no Armagedon, e nós já explicamos o Vale do Josafá, é uma guerra diferente, onde nós não vamos levantar arma nenhuma, onde o Eterno duelará por nós. Agora o Messias que purifica. A gente vai lá em Malaquias capítulo 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da vinda, e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo de ourives, e como sabão de lavandeiros. Aí está lá em Malaquias. Então vamos primeiro aqui. Aqui eu deixei em negrito aqui a expressão que é fogo, que é Esh. Essa expressão, fogo, Esh. Só que essa segunda expressão aqui, que é Tassaref, ela significa queimar. Então vamos dizer, teríamos aqui, se a gente fosse fazer uma tradução literal, fogo queimar. Mas preferiram colocar aqui fogo ourives. Por que colocar fogos ourives? Pelo seguinte, pela essa mesma raiz aqui, a gente acha o seraf, que significa unir, juntar, agregar, anexar. Então veja que por isso a questão do trabalho do ourives, que é justamente fazer a liga metálica, em função dessa raiz. Então veja que essa função do Messias, enquanto purificador, ela também é uma função de agregador. Ele vai, obviamente, há aquela interpretação que entende que é agregar só o povo judeu. Não, mas é agregar tanto os judeus quanto os gentios. O Messias tem um papel nesse sentido. Então veja bem, nós temos aqui,
Por um pequeno momento te deixei, mas com uma grande misericórdia te recolherei. Ela está em Isaías 54:7. Então essa função de Messias, de purificação também é no sentido de agregar. Agora seguindo aqui, agora a questão do lavar, aqui o kavas. A gente faz associação imediata com o Apocalipse 7:14. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui análise pictográfica dessa expressão aqui, o tsaraf. A gente tem aqui o tse, que seria, no caso, um símbolo do justo que suplica. O resh, cabeça, ligado aos pensamentos, e aqui o pet, ligado à palavra. Esse fogo, a gente fala do batismo com fogo. Esse batismo com fogo é justamente nesse sentido. Seria uma purificação que nos tornaria justo, obviamente, pela justificação, mas que na santificação nós buscaríamos isso para a nossa cabeça, e isso acabaria se expressando, se externando nas nossas palavras. Então esse fogo que purifica, esse fogo que agrega, é no sentido de justificados pelos méritos de Cristo, nos santificamos, nos purificamos de nossa mente, e isso acaba transbordando, saindo para fora nas nossas palavras. Agora Cristo como portador da vida, então em Isaías 26:19, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertarei, e exaltai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará sobre si os mortos. Nós vamos falar mais sobre essa questão dele enquanto portador da vida, e aquele ponto, se por um acaso quem ressuscitou quem, foi o Pai que ressuscitou, foi o Filho que ressuscitou com poder próprio, ou foi o Espírito Santo, e em outro dia da semana. Então, pessoal, vocês percebam que realmente é importante que você observe todos os aspectos, né, de uma literatura, de um texto, de uma mensagem, porque senão você pode ficar com aquela parte que mais lhe agrada e talvez não seja a verdade completa. O Alexandre usou uma analogia aqui, que o pedaço de uma pizza não é uma pizza. Não é uma pizza. É um pedaço de uma pizza. É um pedaço de uma pizza. Então, o pedaço da verdade... né? Não é a verdade, não é, um pedaço da verdade. É um pedaço da verdade. O Messias, ele é o servo sofredor, ele é aquele que purifica, ele é aquele que salva, ele é o guerreiro, ele é a raiz de Davi, ele é tudo isso, simultaneamente. Se pegar uma esfera só, não é mais o Messias. Beleza, pessoal? Não esqueça, pessoal, deixar seu joinha no vídeo aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho e comente. Quer trazer algum assunto, comente aqui embaixo aqui no vídeo para que outras pessoas participem então dessa discussão. Nos vemos então nas próximas entrelinhas da lição de segunda-feira. Então aqui nas entrelinhas da lição de segunda-feira, dessa primeira lição desse terceiro trimestre de 2018. Aqui na segunda-feira nós vamos estudar sobre a missão dos discípulos. A linha da lição vem trazendo, enumerando aqui o dom do Espírito, a função do testemunho, o plano da missão, a orientação da missão aqui no início do livro. Nas entrelinhas nós vamos trazer aqui como entender esse início do livro de Atos, e ainda nós vamos ver uma relação do início do livro de Atos com o final do livro de Lucas, que como nós vimos no sábado, foi o autor aqui desse livro. E como nós estávamos discutindo, na verdade, poderia nem se chamar livro do Atos dos Apóstolos, mas... Livro de Atos de Paulo. Livro de Atos de Paulo. Que pessoal. O protagonista, em muitos momentos das histórias, é o Paulo, Eu estava falando com o Lúcio Ricardo antes, o quanto a figura de Paulo ela está presente no livro de Atos. O livro de Atos é um livro escrito por um discípulo de Paulo, o apóstolo aos gentios, e ele é endereçado aos gentios, para preservar a verdade para os gentios também. Então, e mesmo com todos esses aspectos, a gente percebe ali que Paulo não está construindo uma narrativa que omita, por exemplo, aspectos negativos da trajetória de Paulo, como a perseguição aos cristãos que ele empreendeu, ou que não diga que existiu um outro 12º apóstolo, como o Ricardo vai falar depois, e muitos outros aspectos. E como a gente pode entender então esse conteúdo, esse link, esse início do livro de Atos? Beleza. Antes de entrar nesse assunto propriamente, gente, uma indicação que veio no grupo do WhatsApp, eu gostaria de fazer também, é o livro do Mário Veloso, o livro de Atos. É um comentário homilético, não é exatamente vou dizer assim, a abordagem favorita minha,
mas o Mário Veloso ele acerta em muitos aspectos para fazer aplicações espirituais do texto, para fazer uma preocupação bem pastoral assim. Tem muitos sermões bons aqui, então fica a recomendação, né? O livro de Atos, comentário bíblico homilético, do Mário Veloso. Ele tem outras versões sobre outros livros da Bíblia também. Legal. Agora, sobre o livro de Atos, né? Deixa eu colocar os livros ali em cima da mesa. Sobre o livro de Atos e a lição de segunda-feira. Qual é a preocupação do livro de Atos, né? Primeira coisa, e essa é a maior obviedade, existe na linha da lição ali bem demarcado qual que era o plano de Deus. O plano de Deus era que o Evangelho fosse pregado. E a pregação do Evangelho seguiria uma linha geográfica e cultural. Ela parte do ponto mais próximo geograficamente e culturalmente e vai para o ponto mais distante geograficamente e culturalmente. Como? Começa com Jerusalém e toda a Judéia. Começa pelos judeus. Se estende a Samaria. Então, povos que tinham a mesma raiz semita, a mesma raiz hebraica, o mesmo ambiente cultural e uma similaridade. E depois, circunvizinhanças, os povos que já conheciam os judeus. E depois, até os confins da terra. Então, parte do próximo para o distante, parte do conhecido para o mais desconhecido. Essa é a linha de pregação que foi apresentada por Cristo no livro de Lucas, foi apresentada pelos apóstolos no livro de Atos. Só que existem outras similaridades, né? E uma delas é a questão da alimentação. Eu achei muito legal essa. O livro de Lucas, capítulo 24, 42. O Ricardo vai ler para nós. O Lúcio, desculpa. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Apresentaram para quem, Lúcio? Apresentaram para os discípulos que estavam reunidos. Os discípulos apresentaram para Cristo. Só para ficar claro o pessoal em casa. Jesus tinha ressuscitado, os discípulos ofereceram para ele favo de mel e peixe, né? E agora em Atos, capítulo 1, versículo 4, olha só. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Por que a gente termina o livro de Lucas falando de Jesus comendo e a gente começa o livro de Atos falando de Jesus comendo? É importante entender que o livro de Atos, foi escrito por volta do ano 62. E o livro de Lucas também foi uma escritura bem posterior à vida de Cristo. Então, eles respondem ao contexto de escritura mais do que ao contexto sobre o qual eles dizem. E qual era o contexto de escritura lá em 62? A gente já tinha preocupação com heresias. Já tinha preocupação com as heresias gnósticas, que diziam que Cristo tinha uma essência espiritual e não ressuscitou enquanto matéria. Já tinha as distorções. Por que cargas d'água Lucas vai falar lá no Evangelho de Lucas? Olha, e Jesus comeu um favo de mel e peixe. Qual que é a relevância disso? Seria um detalhe superficial e absolutamente descartável do texto. Por que lá no livro de Atos fala, e comendo com eles? Novamente, um outro detalhe absolutamente descartável. Agora, quando você vai para o contexto de escritura, você percebe que Lucas tinha uma preocupação. A preocupação era ficar testemunhado, a ideia do testemunho, para toda a posteridade que Jesus ressuscitou em carne. Que Jesus, depois de ressurreto, comeu, conversou com os discípulos, esteve com eles por 40 dias. Jesus comeu. Isso está lá em Lucas, está lá em Atos também. Outra perspectiva, a ordem da pregação, ela está lá em Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, novamente, parte de Jerusalém para todas as nações. O evangelho deve ser pregado a todo mundo. A ideia de um evangelho universal e que começa pelos judeus. Agora, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A estrutura de Lucas, de volta repetida em Atos. Outro aspecto importante, poder. Está lá em Lucas 24, 49.
E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O livro de Lucas começa com a promessa de que seriam revestidos de poder. E o livro de Atos começa com a promessa... Termina. E o livro de Atos começa com a promessa de que receberiam poder e depois com o momento em que esse poder é recebido. Em Atos capítulo 1, versículo 8, que eu já li, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então a promessa de poder, ela está presente. Agora, o modo como Jesus ele encerra o seu período de estadia na terra é retratado nos dois. Um deles em Lucas 24:50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E agora em Atos 1, versículo 9, ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. De volta uma ideia de um Jesus que sai da terra e que sobe corporalmente para o céu. Não é um Jesus espiritual, para contestar a heresia gnóstica. Então é um Jesus que sobe corporalmente para o céu, com a promessa de que voltaria, como os anjos dizem, varões galileus lá em Lucas, este Cristo que dentre vós foi assunto ao céu, da mesma forma como o viste subir, voltará. Então, o Messias ele voltaria de forma visível, de forma corpórea também. Então, uma preocupação aí com as heresias que diziam que Jesus ele voltaria de forma espiritual, ou que Jesus voltaria para alguns, ou que Jesus voltaria na forma da gnosis, né, de um acesso a um conhecimento mais elevado e a um plano espiritual mais elevado. A gnosis tinha diálogo, e a gente já falou sobre ela em vídeos anteriores. O gnosticismo tinha diálogo com o neoplatonismo, tinha diálogo, que é o idealismo grego neoplatônico, e tinha diálogo também com as religiões de mistério da Pérsia. Então fazia uma ciranda religiosa ali, uma ciranda espiritual, e estava contaminando o cristianismo. Por isso a preocupação no livro de Atos. Interessante que isso não acontece exatamente hoje, né? Essas cirandas. E muitos ainda acreditam, né? E têm dúvidas sobre a natureza da vinda de Cristo. Até a gente estudou nas últimas lições. Jesus vai voltar de forma espiritual. Tem muita gente que fala isso, pensa no arrebatamento secreto. O arrebatamento secreto é muito forte, pessoal, né? E aí a gente vê um monte de irmãozinho discutindo não, né? Assistindo e comentando e falando parabéns, que legal. A novela Apocalipse que estava passando, eu acho, na Rede Record, que fala de arrebatamento secreto, tem uma perspectiva toda equivocada. E tá lá. Ou a série de filmes, né, do Left Behind, ou Deixados para Trás, que é uma série de filmes também que prega o arrebatamento secreto. Mas seguimos agora. Em Lucas, capítulo 24, versículo 46, nós temos um outro paralelo interessante com Atos. O que diz lá, Lúcio, para nós? E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então, lá no livro de Lucas, Jesus prega para os discípulos. Jesus passa com eles 40 dias explicando, olha aqui, você estava esperando uma coisa, eu estou trazendo outra. Está aqui o sentido da profecia. Deixa eu me apresentar na integralidade para vocês. O Ricardo falou antes da integralidade da pessoa do Messias, né? Jesus se apresentou nessa integralidade para os discípulos durante esses 40 dias e durante o período todo em que ele esteve com os discípulos. E agora, no livro de Atos, nós temos um discurso de Pedro, em que ele tenta apresentar essa integralidade do Messias para os outros, em que ele vai repetir, ele vai testemunhar para os seus co-irmãos daquilo que ele tinha recebido do Messias. Está lá em Atos capítulo 1, versículos 14 a 16. Todos esses perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria mãe de Jesus. Naqueles dias, verso 15, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então ele vai falar da traição de Jesus. E depois, quando Pedro vai fazer o discurso lá em Atos 2, versículo 14, né, ele repete aquilo que ele tinha aprendido do Messias. A figura do testemunho está muito presente. Pedro não fala de algo que ele inventou. Pedro fala de algo que ele ouviu do Messias. E agora Lucas está preocupado em preservar essa verdade, porque a posteridade precisa ouvir essa verdade. Pedro não vai durar para sempre. Paulo não vai durar para sempre. Lucas não vai durar para sempre. Teófilo, né, que vai receber o livro, não vai durar para sempre.
É preciso preservar essa memória, é preciso preservar esse testemunho. Por isso, a preocupação de Lucas. Nós temos então uma estrutura das preocupações ou das missões de Atos que a gente pode organizar da seguinte forma, né? Primeiro, a gente pensa uma preocupação com um plano sequencial para a pregação do Evangelho. Segundo, a gente percebe uma preocupação em apresentar um Jesus matéria, um Jesus real, um Jesus que andou entre os homens, um Jesus que come. A questão do poder, muito marcante também, tanto em Lucas quanto em Atos, recebereis poder para aquela missão de pregar, né? E por fim, nos dois, um Jesus que sobe ao céu em corpo, com a promessa de que um dia ele voltaria. Mas uma última passagem que eu gostaria de ler ainda, está lá em Atos capítulo 1, versículos 6 a 7. Quando inquirido acerca do tempo da sua vinda, Jesus respondeu-lhes, verso 7, não vos compete conhecer os tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A gente pode entender esse texto sobre muitos pontos de vista. Gostaria de exercitar dois. Primeiro ponto de vista. Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus porque eles estavam ansiosos para ir ao céu. Sim. E eles associavam o momento da descida do poder do Espírito Santo como o momento em que eles iriam para o céu e seria estabelecido o reino eterno de Cristo. Mas tem um segundo ponto também. Lembra? Lucas não está escrevendo para esses discípulos. Lucas está escrevendo lá em 62 depois de Cristo. Num contexto em que apóstolos morreram, num contexto em que muitas testemunhas já morreram, num contexto que já tinham passado mais de 30 anos esperando a volta do Messias, ou quase 30 anos esperando a volta do Messias. E parecia que esse Messias se delongava. Então o que Lucas vai falar nesse texto? Olha só, essa pergunta que vocês fazem hoje, quanto tempo vai demorar para o Messias vir? Essa pergunta já foi feita lá no passado, pelos próprios discípulos. Mas a resposta que Cristo deu foi, não vos compete saber tempos, mas recebereis poder. A gente olha para Deus e fala assim, Senhor, quando Cristo vai voltar? E Deus responde, aqui está o poder, vai e pregue. Não importa o tempo, vá e pregue. E essa é a importância, né? Nessa fala do Alexandre, ele falou que Jesus passou aqui ainda nessa terra, né? Depois da sua ressurreição, ainda 40 dias, falando, instruindo. E aí, pessoal, como é importante, né, os canais no YouTube, o canal Entre Linhas, o estudo da lição, porque às vezes a gente tem uma visão ainda muito espiritualista, pelo menos eu vejo em mim, às vezes a gente quer milagres, né? Sentimental. Né? Ai, Senhor, faça-me entender. Vai estudar. Vai estudar. Recebereis poder. Recebereis poder para entender as coisas. Jesus passou, ele poderia ter feito assim, ó, Shazam, né? E tá todo mundo já sabendo. Não, ele passou 40 dias aqui ensinando, fazendo as correçõezinhas das falsas expectativas, né, dos seus profetas. Pessoal, para você ver que Deus, ele é um... A gente vai retomar isso na quarta. Essas pessoas precisavam ser lapidadas. Deus respeita o tempo de amadurecimento dos seus servos também. Estudemos e busquemos esse amadurecimento, ok? Então, pessoal, essas são as entrelinhas de segunda-feira. Deixe seu joinha aí, se inscreva no canal se não é inscrito, se você recebeu esse link aqui pelo WhatsApp. Acione o sininho também se tiver algum comentário para adicionar, ou leia os comentários aqui que os irmãos estão colocando, para que você participe aí dessas discussões. Muito obrigado e nos vemos então nas entrelinhas de terça-feira. Ok, pessoal, então chegamos agora nas entrelinhas de terça-feira dessa primeira lição desse terceiro trimestre de 2018. Ele voltará. O livro de Atos, logo no início, já começa com essa promessa. E nós vimos aqui que, como foi retratado, o autor traz, o Paroski traz, como foi retratado, foi usada uma linguagem, como está escrito, fenomenológica. Fenomenológica. Ou seja, uma linguagem que é uma forma deles entenderem como Jesus... A explicação de Lucas está fundamentada na capacidade de observação dos que estavam presentes ali. Então, eles retratam como viram, não necessariamente como aconteceu. É o mundo percebido. Exatamente. Porque fenômeno. Há muita gente dedicando e perdendo seu tempo, né? Se for um disco voador que veio buscar Jesus, né? Como que foi essa forma? Será que foi a mão de Jesus? Pessoal, né? O que está registrado está aí em Atos, para você
Preparou aqui os slides, né, que vai trazer sobre as evidências e a testemunha de que Jesus veio. Tinha um propósito, né, dessas pessoas terem enxergado. E parece que lá no Velho Testamento já havia referência de que haveriam testemunhos sobre todos os acontecimentos e que testemunhariam para outras pessoas. Então vamos começar aqui pelos slides. Lição 1, terça-feira, ele voltará. Aqui o que a gente vai fazer? A gente tem que entender uma coisa. A Bíblia, obviamente que ela tem a verdade, ela está na Bíblia, só que todo texto, ele possui aquilo que Hart chama de textura fechada e textura aberta. O que é textura fechada? É aquele tipo de coisa que você olha para o texto e tipo, não tem como você falar que é diferente daquilo. Então, se você trouxer uma interpretação, vou dar um exemplo, está lá no texto, Jesus chorou. Aí você lê o texto e fala, não, Jesus não chorou, Jesus soluçou. A textura é fechada, não dá. Agora, tem detalhes mais abstratos, mais complexos, e daí é onde se ocorre a abertura do texto, a abertura textual. E existe uma grande diferença entre o que o texto enuncia e aquilo que o intérprete, a carga interpretativa que um indivíduo coloca no texto. Ocorre que essa textura fechada do texto bíblico, ela é suficiente, vamos dizer assim, para a gente. Essa abertura, ela fica a cargo do Espírito Santo da ordem, e a gente aqui no canal a gente valoriza muito isso. A gente traz as interpretações diferentes, coisa e tal. Mas o que eu vou falar aqui? Agora eu vou falar aqui um pouco de evidências. Porque mesmo dentro dessa estrutura fechada, a gente encontra a intenção do escritor de apresentar evidências para que a gente construa a nossa convicção. Veja bem, construa a nossa convicção. Mais para frente no texto eu vou explicar que tem uma grande diferença entre você crer e você ter fé, entre o Ma'amin e o Emuná. Então vamos lá, olha aqui. O autor da lição, ele marca lá, na primeira pergunta, ele fala de Atos 9:11. Atos 9:11 fala justamente da ascensão do Mashiach, né? Ele indo para o Eterno. E obviamente antes ele promete voltar. E coloca lá, veja Deuteronômio 19:15. E não diz muito bem porquê, né? Então aqui é a primeira entrevista, Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca 2 testemunhas, ou pela boca 3 testemunhas. Se estabelecerá o negócio. Só que testemunhas aqui, pode ser testemunho ou evidências. O autor da lição dá a entender que ele quer dizer que essas pessoas que estavam aqui na foto, elas serviriam justamente para testemunhar que o Messias ascendeu, subiu ao céu. Só que no hebraico, como eu já falei, não é só testemunho, é evidências. Então tudo bem, haviam pessoas que efetivamente viram aquilo e iam pregar exatamente o que viram. Só que ao longo do texto bíblico existem evidências, outras tantas evidências de profecias que foram se cumprindo. E a gente pode perceber isso fazendo um estudo. Nós vemos aqui, primeira figura aqui, esses 3 reis magos aqui. Como que vocês acham que esses 3 reis magos sabiam? Sabiam data, hora. Com uma grande carga de probabilidade, acredito eu que em razão disso, eles estudaram Daniel. Eles eles estudaram a profecia de Daniel. Aquelas datas que nós estudamos hoje, provavelmente coincidiram, eles sabiam exatamente a data que o Messias ia sair. Só foram no lugar errado, acharam que ele estaria no palácio. Aí precisou a intervenção sobrenatural para guiá-los para o caminho correto. O Messias sobre a água, o Messias ressuscitando os mortos, tudo isso aqui foram evidências. O Messias morto, nós já mostramos lá atrás toda a questão profética, e o Messias casamento, a simbologia do casamento. O noivo ele vai para preparar o lugar, mais ou menos 1 ano, 2. Ninguém sabe a data, apenas o pai do noivo. A noiva não sabe, o noivo sabe mais ou menos. Então todas essas simbologias e essas evidências foram apresentadas. E os judeus estavam lá e essas evidências não se converteram provavelmente em Emuná. Talvez até muitos creram, mas Emuná não desenvolveram.
Vamos lá para a próxima. Agora a questão, a nuvem. Ele sobe aos céus e ele vai em direção a uma nuvem até que ele desaparece. Nós vamos tentar buscar algumas evidências do Velho Testamento com relação a essa nuvem. Além daquele fato de ser uma descrição do mundo visível, aquilo que eles viram, aquilo que os sentidos deles podiam captar, tem questões conceituais que a gente busca na própria Torá. Êxodo 19:9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem, reanã espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam. Olha, veja bem aqui, é uma aminha aqui tem o elemento prefixal e aqui o sufixal. Creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Êxodo 19. Mas por que aqui não está emuná? Gente, se o Eterno, a gente até estava conversando aqui fora das câmeras, o Alexandre até comentou, depois da conclusão, ele fez um comentário interessante que eu vou reproduzir. Esses milagres que Cristo fez, tantas e quantas pessoas viram esses milagres, ele andando sobre as águas, isso ajudou a desenvolver emuná? De maneira nenhuma. Isso ajudou a desenvolver isso aqui, ó. Então, tudo isso de incrível, de fenomenal, de espetacular, serve para você crer, não para desenvolver emuná, não para desenvolver fé no Eterno. Isso daqui você só desenvolve com comunhão. E veja bem, essas evidências que a gente vê no texto, a gente pode ver ao longo da nossa vida. No vídeo de sexta-feira da semana passada, eu fiz até um desabafo lá, e as evidências do Eterno, elas se manifestaram na minha vida como aquele pai que sempre me dava tudo, que no caso era o meu pai da terra. Eu vi um pai do céu fazendo exatamente a mesma coisa. Então essas evidências, você ao longo da sua vida, ao longo da comunhão com o Eterno, é que vão te fortalecendo na emuná. Essas evidências do cotidiano, não é coisas incríveis e miraculosas. Vamos lá, próximo. Histórias e parábolas para a família. Um inscrito, né, no grupo do WhatsApp mandou uma pergunta para mim com relação a isso aqui. Essa história do lenço dobrado também tem relação com relação com Cristo que ressuscitou. E aqui é uma tentativa de encontrar evidências, acredito eu, onde não há evidências. Isso é muito perigoso, porque pessoas acreditam nisso aqui e, como é algo frágil, podem ter dificuldade para construir emuná. Você forja a evidência. Exatamente. A forja de evidências pode servir para muitos enfraquecerem na fé. Esse padre aqui é Christian Shankar, ele escreveu esse livro aqui, eu achei o livro digital dele. Histórias e parábolas para a família. Aqui, vamos voltar. Lá em João 27 fala o quê? E que o sudário, o lenço, né, em hebraico seria o sudar, aqui o elemento prefixal, que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis enrolados, num lugar à parte. E ele fala o quê? Que isso seria uma tradição antiga, onde o amo e o servo, o amo estava à mesa, o servo estava servindo, ele dobrava o pano, o servo sabia que ele iria voltar. Então essa dobra seria uma evidência que ele iria voltar. No livro ele fala o seguinte: toda criança judaica sabia disso. Procurei, eu nunca tinha ouvido falar disso. Primeira vez que eu ouvi falar disso na minha vida. Eu fui procurar em fontes judaicas, não encontrei nenhuma fonte judaica. Se toda criança sabia disso, como que os judeus hoje a gente não encontra evidências sobre isso? Então é uma evidência aparentemente falseada. Inclusive tem um site na internet que procura mitos, e ele fez um trabalho, especificamente foi em Israel, procurar quem conhecesse essa tradição e ninguém conhecia. Então vamos para o próximo. Agora aqui um outro ponto. Essa nuvem tinha uma luz, obviamente, né? Esse relato fenomenológico do mundo visível que ele estava enxergando tinha luz. Então vamos buscar no texto, na Torá, vamos buscar algumas coordenadas do texto para entender um pouco dessa luz. Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira, né, o teaná, e fizeram para si aventais. Gênesis, né, no Bereshit 3:7. Teaná tem uma conotação interessante, aqui um parênteses só que eu vou abrir, significa videira, mas com as mesmas letras você escreve outras
você traz outros conceitos que, curiosamente, se encaixam na história. Por exemplo, Taná, desejo sexual. Veja que eles estavam nus. Só que esse desejo sexual, ele tem uma conotação com o coito animal. Então é um desejo sexual um pouquinho diferente. Aqui, o Teuná, desastre, o acidente. O acidente, no caso, o que aconteceu com eles, o pecado que entrou no mundo. Está mais para desastre, menos para acidente. O Toaná, que seria o subterfúgio, pretexto ou desculpa. A gente carrega a conotação de Eva, tanto Eva como Adão começaram a dar desculpa. Adão foi a mulher, daí Eva foi a serpente, as desculpas. Então, só uma questão poética, a gente fecha parênteses e vamos para a questão da luz. Atos dos Apóstolos, lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, 31. Eis que diante de mim se apresentou um varão, vestes resplandecentes, um anjo provavelmente, um mensageiro, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Então nós temos aqui, agora vamos entender um pouquinho do porquê esse fenômeno, no mundo visível dessa resplandecência, e que provavelmente Adão e Eva também os tinham, e por que eles tinham e perderam. E isso traz uma lição importante para a gente. Lá no Bereshit 3:21, Gênesis 3:21. E fez o Senhor de Adão a sua mulher túnicas de pele, e a palavra hebraica é ouro, e os vestiu. Ouro. Aqui em Gênesis 3 se escreve com um Ain e com um Resh. Agora, lá em Gênesis 1, ouro significa luz, se escreve com um Aleph e com um Resh. Aqui, um rabino, esse aqui é o Rabenu Bechaim. Ele fala o seguinte, que aparentemente sugere que por vezes as palavras Zor pode ser conectada à luz, com um Aleph, e a pele, com um Ai. Daí da mesma raiz, livre, cegar ou ofuscar. Com relação a Moisés, lá no Shemot, no Êxodo 34:29, a gente vê ela utilizada com um Ai. Veja bem, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. E aqui o Or com o Ai. Esses elementos, essas evidências textuais que a gente encontra nos pictográficos, na conexão desse texto, nos levam à seguinte conclusão, de que esse fenômeno não seria algo em relação que a fruta tinha alguma propriedade, com relação a que tinha um disco voador, uma luz lá em cima. Não, a conexão que a gente faz no texto é com a presença do Eterno. Veja Moisés aqui. E por que o rosto dele resplandecia? Ele subiu na nuvem e ele estava na presença do Eterno. Então, a presença você estar presente com o Eterno, provavelmente haja até alguma questão física, é o que nos dá essas vestes de luz. E o pecado nos separou dessa presença do Eterno, essa presença mais face a face, que poucos na história da humanidade tiveram. Então essas vestes foram retiradas de nós. Ele faz essas vestes utilizando o ouro para a pele, justamente para nos recordar que o Mashiach é que vai resgatar essa comunhão. O Messias que irá resgatar essa comunhão. Então aquela interpretação tradicional de que ele teria feito vestes de cordeiro, porque para retratar justamente que o Messias iria nos reaproximar, é uma interpretação viável, apesar de não estar escrito propriamente aqui vestes de cordeiro. Mas o texto possibilita a mesma conclusão, porque o Mashiach, ele nos aproxima do Eterno, e é a aproximação do Eterno que nos faz ter essa veste de luz. Lúcio, regresse. Ok, pessoal, então aqui nós terminamos as entrelinhas de Ele Voltará, da lição de terça-feira. Fica aí o apelo para você deixar seu joinha, porque isso ajuda o vídeo a ser promovido, no algoritmo do YouTube, então ele é sugerido para outras pessoas que têm um perfil semelhante ao seu. Se inscreva no canal se não é inscrito e também acione o sininho para que você sempre receba o alerta do YouTube quando novos vídeos forem postados. E também, se quiser participar, tem o link aqui do grupo do WhatsApp para você ter acesso a esse material e também a outros materiais que o canal Entre Linhas disponibilizará para você. Se quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade, comente aí, leia os comentários e participe aí dessa discussão sobre tudo que foi colocado aqui, que é um assunto bastante profundo sobre as evidências da volta de Cristo. Um abraço, então, até aos assuntos de quarta-feira. Ainda ficou faltando a parte final da simplificar.
Ok, pessoal, chegamos então nas entrelinhas aqui de quarta-feira dessa primeira lição desse terceiro trimestre de 2018. Preparação para o Pentecostes. Bom, nas entrelinhas aqui o que nós queremos explorar seria justamente o porquê desse Pentecostes. Qual seria o propósito desse Pentecostes, né? E os nossos amigos, os discípulos, né? Eles se prepararam para esse período, nos dando um pouco de exemplo, que há momentos na vida que você tem que se preparar. Usando um pouco aquela minha fala, né, da vinda de Cristo, que Cristo passou aqui ensinando, muitas vezes a gente tem que tornar isso bastante prático, né, Alexandre? Existe uma abordagem possível do Pentecostes, que o Ricardo já fez em vídeos anteriores, que é falando do Pentecostes a partir da perspectiva das festas, né, do paralelo das festas. É uma perspectiva muito interessante, não é a perspectiva que a gente vai adotar aqui, não por achar que ela não seja válida, mas por tentar um aspecto mais pastoral. Nós vamos adotar depois. Próxima semana, que é o Pentecostes. Que é o Pentecostes mesmo. Mas aqui a gente vai tentar trazer um aspecto mais pastoral e mais prático. Então, primeira característica que a gente tem antes do Pentecostes, ela está lá em Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes, quem são estes? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, as mulheres também. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, é um momento, vamos olhar assim, bonito. Eu diria que dentro do livro de Atos é um dos momentos mais bonitos, porque depois eles se espalham, eles se esparramam. Não que eles se espalharem não seja bonito, mas cada um seguiu o seu rumo missionário. Alguns foram para a África, outros foram mais para a Ásia, e nós entramos em contato mais com a trajetória de Paulo, que foi quem pregou para o Ocidente, justamente por causa do livro de Atos, da preocupação de preservar essa narrativa. Só que a gente não vê os outros discípulos. Eles pregaram também. Pregaram e as mulheres estavam juntas. As mulheres pregaram, as mulheres estavam presentes, as mulheres eram atuantes também. Discordo um pouco da interpretação do livro que eu apresentei antes, né? No capítulo introdutório ele fala que não existia distinção de classe, de sexo, que todo mundo era bonito e as pessoas se abraçavam. E não é essa a realidade. As pessoas continuavam machistas, elas continuavam xenofóbicas. Até hoje. Até hoje, e como, né? Não vou falar de machismo na igreja porque a gente desvirtuaria do tema e eu teria muita vontade de falar muita coisa. Mas vamos seguir por enquanto com o amor cristão. E nesse momento estava todo mundo reunido, sim. Apesar dos preconceitos, apesar das discordâncias, depois eles quebram os potes, eles discutem, mas naquele momento eles estavam reunidos, eles estavam orando. E o aspecto que motivou essa reunião deles foi passar 40 dias com Jesus. Quando a gente está com Jesus, as discordâncias elas perdem foco, elas perdem importância, perdem peso. Quando a gente está olhando para a vinda iminente de Cristo e eles olham para Cristo e perguntam: será nesse dia que será estabelecido o seu reino? Então, quando a gente está preocupado com a iminência da vinda de Jesus, nós nos tornamos mais tolerantes. Geralmente, quando a gente se aproxima ou entra em contato com alguém que está com uma doença grave, ou que está muito idoso, alguém que percebeu a iminência do fim daquele momento, essa pessoa ela apresenta uma perspectiva diferente sobre a vida. E é isso que a gente está vendo aqui. Apesar das discordâncias, apesar das diferenças, eles conseguiram se unir em torno de uma causa. E quem fez isso foi o Espírito Santo já, a atuação do Espírito Santo. Mas esse povo unido, compartilhando de momentos juntos, compartilhando da oração, perseverando na oração, esse povo esteve apto para receber o Espírito Santo. Esse Espírito Santo ele já tinha sido prometido anteriormente, quando o próprio Jesus disse no capítulo 1 de Atos, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só que é preciso agora a gente entender também que esse Espírito Santo ele é enviado com uma finalidade, com um propósito. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, versículo 8, e sereis minhas testemunhas. Então, o poder ele é enviado para o propósito de testemunhar, para o propósito de pregar. Quanta distorção, né? Hoje, que clamam pelo Espírito Santo para ter outros poderes, né? É interessante perceber isso.
A questão aqui não estava em receber um poder para ganhar status dentro da igreja, a questão não estava em receber um poder para mostrar para os outros, olha só como eu tenho poder. A questão não estava em nada disso, em fazer milagre pelo milagre. O poder era para testemunhar aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, a preocupação aqui estava com o ministério. E o poder que foi enviado, a gente vai estudar mais para frente, ele foi um poder ligado ao ministério. Foi a capacidade de pregar, foi a capacidade de falar, foi a capacidade de falar em idiomas diferentes para que as pessoas entendessem. Agora, quando a gente olha o meio evangélico hoje, a gente percebe um derramamento falso do Espírito Santo que não é para preparar para o serviço, que não é para ser testemunha, que não é para edificação da obra. É um derramamento falso do Espírito Santo, é um derramamento de poder carismático, de dons emotivos, de sentimentalismo, que servem sim para a edificação de um status dentro de uma comunidade, que serve sim para angariar poder dentro de um grupo, para dizer que eu sou mais santo, que eu sou menos santo, que eu fui batizado pelo Espírito Santo, e cujos frutos eles são muito limitados. Se você acessar a internet, acessar o YouTube e começar a pesquisar a fundo os movimentos de carisma dentro das igrejas pentecostais hoje, a gente percebe ali muito de um movimento sincrético, muito de mistura religiosa. E que mistura é essa? A gente percebe práticas cristãs dentro de um complexo religioso que se propõe cristão, mas tem muito elemento ali de cultos de matrizes africanas. Primeira coisa, não estou aqui em primeiro lugar fazendo uma crítica à Umbanda e ao Candomblé. São manifestações religiosas que precisam ser respeitadas dentro das suas especificidades. E não estou fazendo também uma crítica ao movimento pentecostal puro e simples. É uma manifestação religiosa que tem que ser respeitada dentro da sua especificidade. Mas o que acontece? Esses mesmos pastores que fazem tantas críticas e críticas tão violentas às religiões de matriz africana, esses mesmos pastores impõem nos seus cultos, no afã de angariar fiéis, na vontade de pegar fiéis que vêm das religiões de matriz afro, que respeitam e que têm uma prática religiosa dentro das religiões de matriz afro, então o que fazem? Introduzem dentro do culto que se propõe cristão as práticas, os hábitos, os costumes e toda a estética, vamos voltar para a fenomenologia, né? Toda a lógica de aparência dos cultos de matriz afro. E aí a gente encontra a possessão que se diz do Espírito Santo, muito semelhante à possessão das pombas giras, por exemplo. Um antropólogo que vá fazer a descrição de rituais de candomblé em que aparece a pomba gira e aquele que recebe a entidade começa a girar. Vai encontrar semelhança no mundo pentecostal. Entra no meio pentecostal, vai numa igreja pentecostal e vê o quê? As irmãs girando do mesmo jeito, com palavras semelhantes, com a glossolalia semelhante, com as manifestações fenomênicas ali, o tremer do corpo, o som, o grito, a posição da voz, tudo isso muito semelhante. Então, entender talvez esses dons de falso carisma, eu digo, num viés um pouco mais sociológico, eu não tenho o conhecimento nem referencial teórico suficiente para fazer isso com qualidade, mas entender isso à luz do processo de desenvolvimento dessas religiões, associadas a pessoas que vêm da trajetória de religiões de matriz africana, pode elucidar um pouco para entender o meio pentecostal. Aqueles que tanto criticam e tão veementemente criticam as religiões de matriz afro, que estão por aí chutando oferenda, quebrando despacho, que estão por aí apedrejando criança na porta de centro de Umbanda, na porta de terreiro. Aconteceu isso, evangélicos fundamentalistas no Brasil foram na porta de um centro de Umbanda e apedrejaram uma criança que estava chegando para cerimônias ali. Então essa mesma galera que está fazendo isso, dentro dos seus cultos está mimetizando as práticas. O traficante que antes, numa favela do Rio de Janeiro,
procurava uma mãe de santo para fechar o corpo, agora procura um pastor para ser ungido. E manda os membros da sua facção criminosa fechar o terreiro, fechar o centro de Umbanda. Então, acredito que o meio pentecostal ele deveria talvez voltar um pouquinho mais à acidez da sua crítica para si mesmo e menos para as outras manifestações religiosas. Entender que muito daquilo que eles dizem ser manifestação do Espírito Santo tem uma raiz na senzala. Pessoal, essas então foram as entrelinhas aqui de quarta-feira. Interessante, né, a fala. É importante entender todas essas manifestações culturais, porque nós somos frutos da cultura, né? E ter uma raiz na senzala não é demérito, tá bom? Sim. Mas ela precisa ser reconhecida. Então tá, pessoal, não se esqueça, né, de se inscrever no canal, acionar seu sininho e deixe seu joinha. Se você gostou aqui dos comentários do canal Entre Linhas, né, seja bem-vindo, se está chegando a primeira vez, deixe seu joinha para ajudar aí ao joinha missionário, para promover o vídeo, para que o YouTube consiga recomendar esse vídeo para outras pessoas e outras pessoas venham, quem sabe, né, um pentecostal possa vir a refletir sobre o que o Alexandre acabou de colocar aqui. E o comentário missionário, né, o post missionário. Todo mundo... E compartilhar também, a gente está esquecendo de falar, né? Compartilhe, né, o vídeo lá nos grupos do seu WhatsApp. Claro, também não vai entupir o grupo de todo mundo com o vídeo, né? Sejamos... O Espírito Santo guia você. Amém? Então nos vemos então nas entrelinhas de quinta-feira. Ok, pessoal, então chegamos agora nas entrelinhas aqui dessa lição de quinta-feira do primeiro estudo desse terceiro trimestre de 2018, o 12º Apóstolos. No final aqui da fala, né, Ricardo, nós vamos falar um pouco sobre simbologia, né, essa simbologia, né, dos 12, esse número, no 777, 7 vezes 7 e a 70, tudo que a Bíblia cita, né, na verdade tem uma simbologia muito forte. Mas antes de nós falarmos sobre essa simbologia, nós vamos começar aqui a pegar na linha da lição que fala assim, ó, isso é essencial, né? Porque com frequência a ressurreição é vista como uma evidência poderosa da messianidade de Cristo. E o que nós queremos falar aqui é sobre as diferentes interpretações sobre essa ressurreição de Cristo. E nós chegamos aqui até no dilema, usando um site de terceiros aí que a gente não tem referência, né? Mas que fala assim, dependendo da visão da Trindade que você tem, você pode pensar assim que Deus fecundou Maria para que Ele mesmo nascesse, para que Ele mesmo vivesse como um homem, Ele mesmo morresse. Ele oferecesse a sacrifício a si mesmo para si mesmo. Depois que Ele morreu, Ele mesmo se ressuscitou, ascendeu ao céu onde se encontrou consigo. Com Ele mesmo. Ou seja, né? Então, dependendo da visão que você tem, pessoal, realmente as interpretações ficam bem confusas. E essa sentença toda não deixa de ser verdadeira. Exatamente. Vamos ver agora qual o viés correto de você colocar então nessa sentença confusa, ok? Fiquemos agora com os slides. Vamos lá, lição quinta-feira, o 12º Apóstolo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Esse primeiro parágrafo aqui, onde fala de ressurreição, né? A gente já falou a questão de textura aberta, textura fechada. A gente sabe, então, que todo texto tem uma textura que é fechada, não tem como você dizer, não, ele não chorou, Jesus chorou. Não tem como dizer que não chorou, que ele não chorou, sendo que o texto está dizendo, né, claramente isso. Agora, nessa abertura, onde se preenche com carga interpretativa, a gente tem que tomar o seguinte cuidado. A Bíblia também ela é ampla. Então, nós temos textos, vários textos, dizendo coisas que, conforme for a carga interpretativa, elas brigam uma com a outra, que você coloca na Bíblia. Então, o primeiro e principal requisito para você trabalhar com textura aberta é o seguinte: a Bíblia não pode brigar com a Bíblia. Você não pode adotar uma interpretação X e você só selecionar, como os zelotes faziam, só selecionar aquilo que fortalece a sua interpretação. Não, você tem que olhar a Bíblia como um todo, olhar todos os textos que aparentemente são contraditórios entre si, e aquela interpretação que harmoniza todos esses textos são as interpretações que você coloca. Bom, essa interpretação aqui é plausível,
essa interpretação aqui é plausível, essa não é plausível, e assim vai. E com relação à ressurreição, acontece a mesma coisa. E eu separei aqui para vocês os dois pontos, os dois extremos, né, os extremos eles são diametralmente opostos, e os meios, que se equivalem apenas por um detalhe. E isso daqui com relação ao olhar sobre a ressurreição, não só sobre a ressurreição, mas sobre a vida de Cristo, causa muitos pontos. Primeiro extremo, trinitariano, são os três seres divinos, ou seja, são três deuses. São três deuses. Isso é politeísmo. Né? Em três pessoas. Logo, teria uma correspondência. Três pessoas, três deuses. Esse é o primeiro extremo trinitariano. Agora o extremo unicista. É um ser, um Deus imaterial, ele nega a natureza, seja por emanação, derivada, originária do Messias como sendo Deus, e também nega o Espírito Santo como sendo pessoa, manifestação, qualquer coisa. É só mais... O pensamento ariano vai escorrer por aí, né? Por aí, exatamente. Agora os meios aqui. Gente, nesses meios aqui, praticamente tudo na Bíblia, você lê praticamente da mesma maneira. Por quê? Trinitarianismo. Um ser divino, um Deus, em três pessoas. Aqui um unicismo. É um ser divino em três manifestações. Veja bem, se a gente trocar a palavra pessoas aqui por manifestação pessoal, a única diferença então da primeira e da segunda é o quê? É um ser divino em três manifestações pessoais. A diferença é o quê? Aqui aceita uma personalidade para cada um. E essa terceira aqui, três manifestações impessoais. Então a questão é pessoalidade ou impessoalidade. Você lê todos os textos da mesma maneira. Esse elemento da pessoalidade é a única diferença. Tem sua importância, só que é diferente dos outros extremos. Isso, porque não faz a Bíblia ligar com a Bíblia, essa questão aqui. Mas vamos lá. Agora a explicação do porquê não faz a Bíblia ligar com a Bíblia também é importante. O jogo de linguagem, personalidade, essa expressão personalidade, ela surge num momento histórico específico, com pessoas específicas. E para ajudar a pessoa humana, né? Sim. Personalidade, ela surge, esse termo, com uma realidade científica, com Freud. Então, assim, você querer fazer psicanálise com o eterno é ridículo. Você querer pegar os conceitos de personalidade de Freud, Lacan, Anne Klein... Entender o funcionamento da mente divina. Isso, eu vou pegar Jung e agora vou estudar a mente do eterno. Vou fazer uma regressão com o eterno. Não dá. Então, esse é um conceito pós-moderno, esse é um conceito começa na modernidade, vem com a pós-modernidade, contemporaneidade. É um conceito que tem uma carga específica. Não adianta a gente pensar que isso está na Bíblia. Dentro da psicologia mesmo, existem vertentes que são antimentalistas, né? Que dizem que não existe mente. Que não existe mente, não existe personalidade. Então, a gente entra num beco sem saída. É complicado. O que existe linguisticamente? Antes, né, o judaísmo, inclusive eu já citei Filon de Alexandria, eu acho que vamos dar uma voltadinha lá no slide. Aqui, ó, esse aqui, ó, Filon de Alexandria. O que ele falava, Filon de Alexandria? Ele falava que eram três, uma Elohut, ou seja, uma divindade, um ser divino, em três galmins, que seriam três manifestações. Essas duas palavras, Elohut e Mamim, está no idioma. Está no idioma, no caso, no idioma hebraico. Agora, no grego, nós teríamos uma ousia, que seria um ser, em três hipostases. Depois, o termo hipostases passou-se a utilizar prosopon, que seriam a face. Um correspondente, o galmin, seriam faces de iluminação, faces de luz, faces de esplendor. A prosopon era aquela máscara do teatro. Quando foi para a língua latina, virou persona. E quando chegou aqui, virou pessoa, quando chega para a língua portuguesa. Interessante, Ricardo, desculpa interromper, mas me ocorreu agora, que existiram representações gráficas da Trindade. E a igreja proibiu, na Idade Média, que se fizesse representação gráfica. Porque como era essa representação? Era um ser com uma cabeça e três faces. Isso, uma aqui. Então tinha uma face na frente. Sim. E uma face em cada lateral. Então essa era a representação gráfica da divindade que faziam na época. Interessante que lembra, de alguma forma, seres viventes de Apocalipse, das profecias, né? que apresentam seres com mais de uma face. Mas não é o caso da gente representar graficamente a divindade também, porque é trazer para o plano sensível humano algo que é intangível. O importante, o ponto principal, é você olhar para o texto
e não haver contradição de textos, de passagens da Bíblia. Se harmoniza a Bíblia, você pode tê-la como no mínimo plausível. Se não harmoniza, lança fora. Vamos lá. Agora aqui. O Messias ressuscitou a si mesmo. A gente vai lá em João, vamos tentar fazer agora esse jogo aqui. A gente vai lá em João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque doou a minha vida. Então o que a gente encontra no texto? O Pai doando a vida ao Messias. Como isso acontece? Está revelado no texto? Mais detalhes? Isso vamos pegar Jung, vamos pegar Melanie Klein, vamos pegar essa... Não. Pura e simplesmente, a gente tem aqui a verdade, o que foi revelado. O que não foi revelado fica por mistério. O que foi revelado é que o Pai doou a vida, para o Filho. E daí a gente segue no próximo versículo. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do Eterno. Ellen White interpreta isso daqui como no Deserto das Nações, página 785. O Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia em si mesmo. A passagem aqui diz que essa vida veio do Pai, no caso 17. Mas pela vida que existia em mim mesmo. Vamos para a próxima passagem. Então aqui a gente tem uma ideia. Vamos lá, agora Gálatas 1:1. O Pai ressuscitou o Filho. O que fala Gálatas 1? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem da parte de alguma, mas de Jesus Cristo, e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, de certa forma, aqui também a gente vê que o Pai ressuscitou o Filho. O Pai também. Então nós já vemos lá de si mesmo, agora o Pai, agora vamos lá, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também me vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Veja bem aqui, pelo seu Espírito que em vós habita. Quem ressuscitou o Filho foi o Espírito. Ou seja, aqui nós temos uma interpretação de que no caso seria o Filho. Qual que é a questão aqui? Um ser tripessoal é algo que não tem como a gente entender. Nós somos um ser unipessoal. O Eterno aceitamos essa carga interpretativa de um ser tripessoal porque é a única maneira dos textos não ficarem um chocando com o outro. Mas como nós vamos entender isso? A essência do Eterno, o Eterno ontologicamente, a eternidade não será tempo suficiente. Agora eu vou trazer uma alegoria interessante. O Alexandre começou com a alegoria e me deu um insight no começo. E a gente tem que tomar esse cuidado. A gente estava conversando sábado e ele trouxe a seguinte alegoria. Ele falou o seguinte: tem muita gente, tem um banquete de verdades em cima da mesa. E o cara está embaixo da mesa procurando aquela comida que está embaixo da mesa. Ou seja, está tudo revelado, mas ele está achando um mistério embaixo da mesa que não foi revelado. E só ele sabe que aquela comida vai ser melhor do que todo o banquete. De todo aquele banquete que está em cima. Agora, daí me veio um insight no meio da alegoria dele, o seguinte: daí o cara está lá embaixo da mesa e ele olha uma coisinha amarela brilhante, vai lá, um queijinho, vai lá e pega, uma ratoeira, a ratoeira pega na mão dele. Gente, a gente tem uma revelação bíblica, mas tem mistérios. Aquilo que fica na caixinha do ele deve ficar na caixinha do mistério. Aquilo que não foi revelado, não foi revelado. Não é pra gente entender agora. Se tiver comida embaixo da mesa, é armadilha. Exatamente. Então vamos tomar cuidado daquela coisa de querer ser a estrelinha que vai receber, só você vai receber a iluminação, vai receber a verdade. Vamos tomar cuidado com isso, que a gente pode estar entrando numa baita de uma armadilha. Bom, agora o ponto com relação à simbologia dos 12 apóstolos. Olha só, um detalhe aqui. Atos dos Apóstolos 1. Daí, capítulo 1, versículo 26. Fala que seriam testemunhas da ressurreição. Esse ponto aqui vai ser importante para a gente entender quem é o 12º. Por quê? Precisavam de testemunhas, tanto com relação à ressurreição, quanto com relação à ascensão. Então, alguns falam assim: o Paulo não era testemunha da ressurreição. Ele não era nem convertido. Então, os 12 apóstolos, quem seria o 12º? A gente conta Judas morreu, então veio lá, foi Matias, foi sorteado lá, escolheram 2, sortearam um lá, escolheram ele.
porque ele em tese teria sido testemunho. Só que tem uma coisa, veja bem, Paulo, a caminho de Damasco, ele vê quem? Cristo. Se viu Cristo, morto? Testemunhou a ressurreição. Lógico, ele viu Cristo. Então, essa história que o Paulo não testemunhou a conversão, não é bem assim. Mas tá. Ele não viu saindo do sepulcro. Isso. Assim como ninguém deles viu. Agora, na nossa língua portuguesa, a gente constrói o seguinte jogo de linguagem. Em português, tá? Não é em hebraico, nem grego, nem nada. A gente fala assim, apóstolo no sentido amplo e apóstolo no sentido estreito. O que seria o apóstolo no sentido amplo? O apóstolo no sentido amplo é o enviado. Então seriam mais de 12. Eram vários os enviados. Os enviados para levar o evangelho. Podíamos dizer que até hoje existiriam apóstolos nesse sentido. Estou falando da língua portuguesa, tá? Não necessariamente usam chapéu, né? Não, só foram enviados para levar a mensagem. Agora, isso pegando o significado literal, que seria apóstolo em grego, trazendo correspondência, seriam aqueles enviados para levar o evangelho. Agora a gente precisa pensar um hebraísmo. E dentro do hebraísmo existe uma questão assim, que às vezes os números eles não são apenas quantitativos. Ou seja, não é para contar 1, 2, 3. Vamos supor, para dizer que são 12. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Deu 12. Não é bem assim. Às vezes eles passam informações qualitativas. Para transferir qualidades. E o 12 transfere uma qualidade de quê? Uma qualidade do povo de Deus. Só um detalhe aqui, Lucas 6 e Atos 1, ele não cita Tadeu, ele cita Judas, filho de Tiago. Só que alguns falam que na verdade seria a mesma pessoa, que o nome dele na verdade, que esses dois nomes se aplicariam à mesma pessoa. Então não estaria falando de Judas Tadeu. Vamos lá. Agora aqui, Dimas ou Paulo. A gente vê aquela forma qualitativa de trabalhar com os números, a gente vê isso muito no Velho Testamento. Por exemplo, quando fala lá em território, 12 tribos, porque 12 é uma qualidade, é um número que transfere a qualidade do povo de Deus. E aí, Efraim e Manassés, eles entrariam no lugar de José e de Levi. Levi não levou território, pegou apenas algumas cidades, e José é justamente pai de Efraim e pai de Manassés. Então aqui nós teríamos essas duas tribos, substituir essas duas tribos daria 12. Na saída do Egito. Na saída do Egito a gente tem Efraim e Manassés contados como meia tribo, para dar 12. Em Apocalipse, para dar 12 tribos. Sai Efraim e Dan, simbolicamente porque com Jeroboão se colocou um altar pagão no território de Efraim e no território de Dan, e entra José e Levi, justamente para trazer a qualidade de que é o povo de Deus sem paganismo nenhum. Ou seja, saíram da Babilônia, o joio foi separado do trigo, é só trigo. Agora aqui, é o que eu falei, é aquele jogo de linguagem do apóstolo em sentido amplo, dariam quantitativamente mais de 12, em sentido escrito, 12 seria uma qualidade, né? A gente vai lá em Atos 1:26 e fala o seguinte: e lançando-lhes a sorte, caiu a sorte sobre Matias, e pelo voto comum foi contado como os 11 apóstolos. Ou seja, Matias, então aqui traz essa informação de que seria o 12º. Só que a gente vai em Romanos 11:13, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, eu glorifico o meu ministério. A gente entende que o fato de ser quantitativamente, vamos dizer assim, 13, não tira qualitativamente a noção de 12, incluindo o apóstolo Paulo, ou incluindo Matias, ou até mesmo incluindo Judas Iscariotes. Porque senão nós teríamos que ter 12 apóstolos até hoje, né? Teria que ter continuado fazendo herdeiros sucessivamente. Isso não aconteceu. Agora o Lúcio retorna. Pessoal, vocês viram que realmente é a questão de como você vai olhar para o texto, na hora de você interpretar, verificar realmente qual que é a mensagem do emissor e não necessariamente qual que é a interpretação do receptor, né? Que não é interessante. Bom, encerramos então aqui as entrelinhas de quinta-feira. Então fica o apelo, se inscreva no canal, acione seu sininho, deixe seu joinha, pessoal, muito importante, né? Como eu fiz no último vídeo, para o que você está fazendo agora. Se você estiver na Smart TV, você aperta lá o OK da sua TV, você tem um item aí, mais opções, e mais para a direita você tem um joinha. Então na TV também dá para deixar um joinha, isso nem minha esposa, Flávia, agora ela sabe dar joinha na TV.
Então, se você não tiver na Smart TV, tiver no computador, é só clicar em joinha. Se você tiver no celular, é só você virar o celular e também deixar o seu gostei, ok? Isso é muito importante para o canal, não só para o Entre Linhas, como para todo o conteúdo aqui que você assiste no YouTube. Isso ajuda a promover, a dizer que realmente as pessoas gostam desse conteúdo e que vale a pena, então, o YouTube recomendar esse conteúdo para outras pessoas, ok? Então, como nós estamos tratando aqui de assuntos eternos e espirituais, é importante que outras pessoas recebam essas recomendações do YouTube. Seremos missionários, né, pessoal? E nos vemos então na última lição, nas últimas entrelinhas. Aí tanto o Ricardo quanto o Alexandre também prepararam uma fala. Nós vemos nas entrelinhas de sexta-feira. Ok, pessoal, chegamos então aqui nos estudos dessa semana, nas últimas entrelinhas de sexta-feira, dessa primeira lição, dessa nova série aqui do terceiro trimestre de 2018. Bom, primeiramente o Ricardo vai colocar uma introdução. A próxima lição, que é a segunda lição, vai falar diretamente sobre o Pentecostes. Okay? Então nós vamos ter que preparar aí as entrelinhas daquela lição. O Ricardo vai novamente só fazer a introdução, ou seja, por que o Pentecostes? Porque tem uma relação com algumas festas hebraicas já com um significado bastante estabelecido. E o Alexandre, vai falar também sobre os três aspectos, 3 tipos de testemunhos que você pode se tornar aí na sua vida, na sua experiência cristã. Vamos começar então aqui com os slides. Vamos lá, lição de sexta-feira. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer o primeiro é o seguinte, vou fazer uma contextualização. A gente falou um pouco de Pentecostes hoje, mas na semana que vem eu vou falar só sobre Pentecostes. Então nós vamos entender um pouquinho da dinâmica das festas judaicas e algumas questões também interpretativas que causam algum tipo de polêmica. Vamos lá, primeira coisa, já falamos aqui no canal, as festas são sombras de coisas que iriam acontecer, o apóstolo Paulo disse isso. Primeira festa, a gente falou Pessah, a Páscoa, a morte, imagem, sombra da morte de Cristo. Depois aqui Massote, que seria o pães asmos, Cristo na cruz, seria Páscoa, Cristo sepultado seria o Massote, pães asmos. Aqui o Rabicurim premissa seria Cristo que ressuscita. E aí aqui Shavuot ou Shavuim, que seria semanas, que seria Pentecostes, que seria justamente derramamento do Espírito Santo. Aqui Shafarot, que seria trombetas, que seria o símbolo do movimento do segundo advento. E aqui o Yom Kippur, dia da expiação, o juízo pré-advento. E aqui Sukkot, tabernáculos, que seria a segunda vinda de Cristo. Qual é o ponto que causa algum tipo de problema? Primeiro ponto, é aqui onde eu simpatizo. Questão de sábados, que falam que são 7 sábados. Então, alguns interpretam, eles vão lá no Vaikra, seria o Levíticos 23:5 até o versículo 37, e a interpretação, aqui é onde entra a carta interpretativa de novo. Que lá, dia 14 de Nissan, seria o primeiro mês do calendário, Pessah. Então, dia 14 seria um sábado, porque as festas também são chamadas de sábados, seriam os Shabaots, os sábados. Shabá singular, Shabaot, o plural. Aí Hag Masot, dia 15 do mesmo mês, Nissan, seria Shabá, de novo. Aí, depois no dia 16, aí seria Rabikurim, ou Hag Bikurim, a festa das premissas. 50 dias após a colheita, aí seria Shavuot. Então, 50 dias após a colheita, outro sábado correspondente. Agora, dia 1 do Tishrei, que seria o mês 7, aí Shafarot. Daí, dia 10 do Tishrei também, Yom Kippur. Aí, dia 15, aí Sukkot. Ou seja, correspondência. Agora, vamos para o próximo slide e vamos ver que existem divergências. Depois vamos se apegar àquilo que é realmente importante. Esse slide aqui eu vejo completamente diferente dos de baixo. Aqui fala que são 5 festas. Vai falar... Trabalha Páscoa e Pães Asmos como se fosse uma coisa só, Pessah e Massote como se fosse uma única festa, e que teriam 2 sábados nessa única festa. Aí a segunda festa seria o Pentecostes, e um sábado. Aí trombetas, um sábado. Expiação, o Yom Kippur, um sábado. Aí Sukkot e tabernáculo, 2 sábados. Essa é uma forma de você olhar o Levíticos, o Vaikra 26, o Vaikra 23.
E aqui em cima uma outra forma. Fala que são 6 festas e 7 sábados. Páscoa, e põe asas transforma numa só. E aqui no caso diz que são 2 sábados. Aí primícias. Aí fala que primícias é uma festa, mas não é um sábado. Por quê? Porque lá em Levíticos fala o seguinte. Ele usa uma expressão santa convocação. Eles olham santa convocação e associam. Bom, então só há sábado quando há santa convocação. Interpreta um texto, olha lá a premissa, não tem santa convocação nas premissas, então não é sábado. Lá no Sukkot são 2 santas convocações, então são 2 sábados. Mas isso é decisão, escolha interpretativa. Faz alguma diferença? Traz algum problema? Não. O que traria de fato problema? O que traria problema é se a realidade, se a sombra ao qual aquilo está apontando, nessa interpretação muda. Então se a gente fala lá, não, a Páscoa não é. Páscoa é um símbolo só do tempo em que eles estiveram sob o jugo egípcio. Não é símbolo de coisa futura, não é o símbolo da morte e ressurreição de Cristo. Então se afeta aquilo que o Eterno pensou para nos ensinar, é prejudicial. Agora, se aqui é 0, se aqui não tem sábado, se são 6 festas, se são 7 festas, isso é um problema periférico. O importante é que Levíticos 23 tem uma ritualística lá, que ela é bem intrincada e misturada. As ritualísticas das festas, elas se confundem de fato, mas elas exemplificam algo. E o importante é o que elas exemplificam, o que elas nos ensinam. Lúcio, volta. Bom, e agora, pessoal, essa foi a introdução então já, com o assunto da próxima lição. E agora o Alexandre então vai falar um pouco sobre os 3 tipos de testemunhas, as 3 testemunhas, né, Alexandre? As 3 preocupações que estão muito marcadas no livro de Atos, né? Já que a gente viu a preocupação tão grande com ser testemunha, né? Receber esse poder, serem minhas testemunhas, era necessário ter mais um apóstolo para que houvesse testemunha, a preocupação em testemunhar. O que significa isso? Separei 3 aspectos podem ser entendidos da testemunha nesse caso. Poderiam existir outros, mas é uma escolha hermenêutica minha aqui. Primeira testemunha é a testemunha que preserva a verdade. Existe uma preocupação muito grande em Atos em preservar a verdade. Em que sentido? Falar que Jesus comeu. Falar que Jesus ascendeu ao céu. Falar que Jesus voltará. Então, a preocupação em garantir uma pureza doutrinária. Nós temos uma tarefa enquanto testemunhas e nós recebemos o poder de Deus para isso. E parte da nossa tarefa é assegurar, sim, uma linha doutrinária, uma linha de verdade que nos foi oferecida pelo Messias. Cristo nos ensinou. Cristo passou 40 dias depois da sua morte e ressurreição pregando para os seus discípulos. E esses 40 dias, as verdades que foram apresentadas nesses 40 dias precisam ser preservadas. E isso é rígido, isso é o tronco, né, da analogia. De certa forma, essa verdade precisava ser preservada do tempo também, porque esses discípulos iriam morrer. O tempo estava se passando e era necessário garantir o registro escrito para que essas verdades fossem mantidas. Por isso a preocupação em se escrever o livro de Lucas inicialmente e depois o livro de Atos. Por isso que Lucas foi contratado, eu acredito, por Teófilo, foi patrocinado por Teófilo para produzir essa literatura. Em segundo aspecto de testemunha, eu anoto aqui, testemunha é aquele que experimenta a verdade. Então ele testemunha em primeira mão. Lucas foi uma testemunha dessa forma quando ele, acompanhando Paulo em suas viagens missionárias, entrou em primeira mão em contato com a experiência com o divino. De nada adianta a gente conhecer doutrina se a gente não praticar a doutrina. De nada adianta eu não praticar a emuná, né? De nada adianta eu ter uma fé que é absolutamente a compreensão racional de um fato teológico e eu não ter o exercício prático dessa fé em boas obras, em obras de caridade, em obras de justiça. Se não é externada, não é emuná. Se não externa, não é emuná. Então, é preciso que nós experimentemos essa verdade na nossa vida. A gente não deve falar para as pessoas, e eu lembro de uma história que minha mãe contava, de uma conversa que ela teve com um aluno. Um aluno chegou para minha mãe um dia e falou assim: Ivonete, eu quero saber
Não o que você sabe de Deus, eu quero saber o que Deus fez por você. Então, essa testemunha é uma testemunha diferente, porque ela testemunha daquilo que ela viveu, daquilo que ela experimentou. E esse testemunho tem muito valor. É preciso que nós testemunhemos daquilo que nós experimentamos. É preciso que nós experimentemos para isso. E por fim, testemunha pode ser também aquele que conta da verdade para um outro. Então, o terceiro aspecto do testemunho não é experimentar, mas é levar ao outro aquilo que nós experimentamos. É contar para o outro que a tumba está vazia. É contar para o outro que o Messias ascendeu ao céu. O testemunho de Atos, ele tem essa tríplice função. E ele aponta para a nossa necessidade de um testemunho tríplice também. Primeiro, testemunha que preserva a verdade num plano doutrinário e num plano histórico. Testemunha que experimenta a verdade na sua vida de forma prática. E por fim, testemunha que conta essa verdade para os outros, começando por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Importante nessa reflexão final, fica aí o apelo para que você reúne em você, né, esses três aspectos de testemunho, e com certeza esse é o desejo de Deus. Pessoal, obrigado então por ter acompanhado Entre Linhas, obrigado por iniciar aí mais uma série de estudos nesse terceiro trimestre de 2018. Esperamos vocês aí a cada vídeo, a cada semana. Nós temos aí o vídeo completo do dia, temos também os vídeos separados que facilita você divulgá-lo, compartilhá-lo no WhatsApp e nas suas redes sociais. Então nos ajude aí que esse conteúdo possa alcançar aí os confins da terra. Ok, pessoal? E que Deus abençoe a nossa vida e continue abençoando a vida de cada um que faz parte aí dessa família Entre Linhas. Nos vemos então nas próximas Entre Linhas, na próxima lição desse terceiro trimestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.